Olá pessoal, boa tarde. Vamos à nossa quinta aula sobre transformações lineares. Essa aqui vai ser a última aula sobre teoria, de transformações lineares. Na próxima semana nós vamos ter duas aulas de revisão, tá bom? Com o exercício da lista. Bom, na aula passada a gente viu esse importante teorema, sobre a matriz da transformação linear, É uma transformação linear entre dois espaços vetoriais, V e W, por exemplo, equipados com bases beta e beta', respectivamente. Então a gente sabe que a gente sempre pode calcular a matriz da transformação linear da base beta para beta', formada por colunas que são calculadas através da seguinte operação. Em cada coluna, na primeira coluna, por exemplo, a gente calcula as coordenadas da transformação T, aplicado no primeiro elemento da base beta. Essas coordenadas são calculadas com respeito à base beta'. Você faz isso para a segunda coluna e assim por diante para a enésima coluna. Então isso forma a matriz da transformação linear, que é essa matriz 5. E essa matriz é super importante porque a gente tem o seguinte teorema, que a gente viu na aula passada. As coordenadas da imagem de uma transformação linear qualquer, num vetor V, com respeito à base beta', as coordenadas com respeito à base beta', pode ser calculada através da seguinte operação: a multiplicação da matriz da transformação linear beta para beta', da base beta para beta', vezes as coordenadas do meu vetor V com respeito à base beta. Tá? Então esse é um teorema super importante no curso. Fizemos alguns exemplos. Essa aula de hoje vai ser super curta. A gente vai fazer dois exemplos para terminar toda a teoria, tá bom? De transformações lineares. Então nesse exemplo eu vou considerar beta uma base do plano cartesiano, beta' uma outra base em R3, e ele pede para você encontrar uma transformação linear de R2 para R3 tal que tem essa matriz de transformação de beta para beta'. Esse é um exemplo legal porque nos outros exemplos a gente sempre a gente sempre pediu para vocês calcularem essa matriz, Aqui a gente dá a matriz e pede para vocês apresentarem a transformação linear, que tem esta matriz. A matriz de transformação linear, ele pede para você encontrar uma transformação linear que tem esta matriz aqui de beta para beta'. Certo? Bom, como é que a gente resolve esse exercício? Você vai ter que interpretar as colunas dessa matriz, e achar uma transformação linear que tem essa característica aqui. Então, por definição, qualquer transformação linear que tenha essa matriz tem que satisfazer o quê? A transformação linear T, aplicada no primeiro elemento da base beta, que ele deu. As coordenadas dessa matriz, da T de 1, 1 é o primeiro elemento da base beta. As coordenadas desse vetor, T11, com respeito à base beta', tem que ser essa coluna aqui. As coordenadas de T de 0, 1 com respeito à base beta', tem que ter essa coluna aqui, tem que ser essa coluna aqui. Então, essa transformação linear, qualquer transformação linear que você for achar que satisfaz essa condição aqui, ela tem que satisfazer essas duas condições. Bom, mas o que isso significa? Isso significa que T de 1, 1, como ele tem essas coordenadas com respeito à base beta', eu sei que eu posso escrever T aplicado nesse vetor 1, 1, tem que ser 0 vezes o primeiro elemento da base beta', menos 1 vezes o segundo elemento da base beta', menos 1 vezes o terceiro elemento da base beta'. Você faz essa conta aqui simples e você chega à conclusão de que essa transformação linear T, avaliada no vetor, no primeiro elemento da base beta, que é 1, 1, tem que ser esse vetor aqui no R3. Faz a mesma coisa para o T de 0, 1. 0, 1 é o segundo elemento da base beta. Pelas coordenadas aqui, 2, 0 e 3, a gente sabe que T0, 1 tem que ser igual a 2,
vezes o primeiro elemento da base beta', mais 0 vezes o segundo elemento da base beta', mais 3 vezes o terceiro elemento da base beta'. Isso vai te dar esse vetor aqui, 0,93. Por linearidade, né, a gente sabe então que t de x e y, certo? Ele vai ser igual, né, a essa soma, essa combinação linear, onde x1 e x2 são as coordenadas de x e y na base beta. Se fosse a base canônica, seria simplesmente x e y. Mas como beta não é a base canônica, então você vai ter que fazer uma última continha para achar quem são as coordenadas de um vetor genérico x e y na base beta. Né? Então, como beta é esse conjunto aqui de vetores, 1, 1 e 0, 1, então você resolve um sistema linear 2×2, né? E percebe que as coordenadas desse vetor x e y na base beta vai ser igual a x1 tem que ser igual a x, e x2 tem que ser igual a y menos x. Né? Logo, txy vai ser igual a x multiplicado por t de 1, que a gente sabe quem é, 1 menos 1 e menos 1, mais y menos x vezes o vetor 0,93. E aí a gente resolveu o exercício. Bom, uma última coisa que eu gostaria de falar é sobre composições de transformações lineares. Né? Você tem duas transformações lineares, T de V para W, S de W para E. Então a gente pode definir uma composição de transformações lineares. S bola T, você define da mesma forma como você define composição de funções. Né? Então S bola T eu vou avaliar uma função, que é a composição dessas duas funções, S e T, onde para cada U, S bola T está definido no ponto U, está definido como sendo S calculada no vetor T de U. Então isso aqui é uma simples composição de funções. Tá? O teorema é que se S e T são transformações lineares, então a composição é uma transformação linear, S bola T é uma transformação linear, e a matriz de transformação linear da base alfa para gama, onde alfa é uma base de V e gama é uma base de E. Isso daqui essa matriz vai ser o produto das matrizes. Né? Produto da matriz S da base beta para gama, vezes a matriz da transformação T de alfa para beta. Né? Onde alfa é uma base de V, beta é uma base de W e gama ele é uma base de I. Certo? Ok, vamos a um exemplo para a gente ilustrar esse teorema. Considere duas transformações lineares do plano cartesiano para o plano cartesiano. T, xy, é essa transformação aqui, 2xy. S, xy é essa transformação aqui. Eu vou considerar beta a base canônica do R2, tá certo? E isso, eu se considero uma base única, né? Para o plano cartesiano. Bom, então a transformação linear que eu estou interessado é S bola T. É a composição dessas duas transformações. Certo? Bom, vamos achar aqui a matriz de transformação linear S bola T. A gente sabe que T na base canônica, a matriz de transformação linear na base canônica é essa matriz aqui. É simplesmente você calcular T no elemento E1, né? E aí você coloca aqui 2 e 0, que é o T de E2 na base canônica, S de E1 e S de E2. Né? E aí você tem essas duas matrizes. Então a matriz S bola T, matriz dessa transformação linear, é o produto dessas matrizes, devido ao teorema anterior. Nesse contexto aqui, V e W é o plano cartesiano, né? E também é o plano cartesiano, e alfa, beta e gama é uma única base, é a base canônica. Então, é a aplicação mais simples possível desse teorema, desse slide aqui. Então, a matriz de transformação linear S bola T vai ser o produto das matrizes.
certo? Você faz o produto dessa matriz e chega na matriz de transformação linear, que é a composição de S bola T. Próximo exemplo, um pouco mais elaborado, você tem aqui duas transformações lineares, né? T uma transformação de R2 para R3, S uma transformação de R3 para R2. Então S, T bola S, né? Que é o que a gente está querendo. S bola T, desculpa. S bola T vai ser uma transformação linear, né? E a gente sabe que a matriz da transformação linear, só me adiantando aqui, né? A gente sabe do teorema anterior, né? Se eu dei duas bases, alfa, beta e gama, né? E eu tenho aqui transformação linear T de R2 para R3 e S de R3 para R2, então S bola T, as coordenadas desse vetor S composto com T de V, as coordenadas desse vetor com respeito à base gama vai ser essa multiplicação aqui de matrizes, né, vezes as coordenadas de V na base alfa. Então, para eu achar a transformação linear S bola T, né, que vai de R2 para R2, isso aqui é uma composição de funções de R2 para R2, a gente sabe que eu posso achar essa transformação linear através desta fórmula aqui, certo? Olhando esta fórmula, você percebe o seguinte, né? As coordenadas do meu vetor V é um vetor genérico em R2, tá? As coordenadas do vetor V com respeito a uma base alfa, ele deu quem é a base alfa, tá? Eu vou voltar no slide anterior. Ele deu, então você sabe, obviamente, calcular este vetor coluna aqui. Ele deu o vetor alfa, ele deu a transformação S e T e deu as bases alfa, beta e gama. Então, você sabe calcular este vetor coluna, você sabe calcular esta matriz e esta matriz aqui, e aí você resolve, você consegue achar a transformação linear S composta com T, né, através dessa fórmula aqui, via as coordenadas de gama. As bases alfa, beta e gama, alfa é essa base aqui do plano cartesiano, gama é essa outra base aqui do plano cartesiano, e beta é esta base aqui do R3. Tá? As três não são bases canônicas, mas são bases do R2 e do R3 respectivamente. Então, muito bem, para a gente achar a transformação linear composta S bola T, vamos então começar calculando as coordenadas de um vetor V, que eu vou chamar de x e y, na base alfa. A base alfa não é a base canônica. A base alfa é esta base aqui. Para você achar as coordenadas, você procede da mesma forma que a gente fez na primeira parte do curso, né? Você vai achar as coordenadas de V na base alfa, resolvendo esse sistema simples aqui, 2 por 2, né? Duas equações e duas incógnitas. Resolve esse sistema explicitamente e você chega à conclusão de que x1 é igual a x e x2 é igual a y sobre 2. Então a gente tem essa parte aqui da nossa multiplicação. Agora vamos calcular agora as coordenadas da aplicação S composta com T no ponto V, essas coordenadas com respeito à gama, que vai ser a multiplicação dessas duas matrizes aqui vezes este vetor. Certo? Bom, esta matriz aqui, T, aplicado a matriz de transformação T da base alfa para a base beta, você sabe como calcular. Tá? Essa primeira coluna aqui vai ser as coordenadas da transformação T no primeiro elemento da base alfa, essas coordenadas com respeito a beta, né? E aqui vai ser o T no vetor, que é o segundo elemento da base alfa. Você calcula as coordenadas deste vetor com respeito à base beta, né? E você vai ter esta matriz coluna aqui. Você faz a mesma coisa para a matriz S, certo? Faz a multiplicação e chega aqui as coordenadas do vetor S no ponto T de V, essas coordenadas com respeito à base gama,
vai ser essa matriz coluna. E, portanto, S no ponto T, x, y, vai ser x menos y, vezes o primeiro elemento da base gama, que é 2 e 0, mais 0, vezes o segundo elemento da base gama, que é 1 e 1. Isso te dá a transformação linear procurada. Ok, pessoal, eu vou acabar por aqui. Na próxima aula, a gente vai começar a aula de revisão para nosso segundo teste, né, que vai ocorrer no começo de abril. Ok? Um abraço.